Então, Ana Paula, você tocou num ponto bastante importante, porque você associou a questão do momento atual da pandemia à desigualdade social, né? E o nosso país é um país de extrema desigualdade social, que no âmbito da educação não vem de hoje, né? Se nós formos olhar para esses últimos anos, o número de políticas públicas foram reduzidas e, especialmente, os recursos de financiamento, saúde e educação, nós já teríamos aí uma live, né? Ou várias. Então, mas vamos nos ater à questão da educação. Se nós pararmos para fazer um recorte, né, entre educação pública e privada, educação pública no âmbito estadual, municipal, federal, você também teria um universo enorme nesse nosso país. Então, nós temos que fazer uns recortes para podermos falar um pouco da nossa realidade aqui mais próxima, que eu acho que é o que está afligindo, né, a muitos pais, a muitos alunos, a muitos professores, educadores, e a partir daí a gente pode do micro ir para o macro, porque muitos problemas são semelhantes, né? Então nós temos que resguardar, essa é uma ressalva, essas devidas proporções. Mas a gente pode pontuar algumas questões que são de extrema relevância nesse momento. A começar, então, pela questão da entrada do ensino EAD, né? Se nós formos falar do ensino à distância, né, que é um ensino que tem o seu lugar, tem o seu papel, tem a sua serventia, que deve ser um ensino bem feito, de qualidade, para que ele cumpra, né, com a sua proposta, com o que ele pretende, ele não pode ser feito do dia para a noite, não é verdade? E nós estamos numa situação, né, de urgência e que o ensino à distância ele veio assim a reboque dessa situação. Então, o que nós estamos tendo? Tanto na rede pública, da qual eu faço parte, eu sou orientadora educacional da rede FAETEC, né, aqui do estado do Rio, e eu posso falar da onde eu atuo, e nós estamos aprendendo muita coisa. Os professores, eles, né, não têm essa formação para estar produzindo vídeos, produzindo aulas. Os nossos alunos, se tratando de desigualdade social, nossos alunos, a maioria deles, não tem os recursos necessários para ter uma boa internet, uma internet de qualidade, um computador para usar, né? Muitas vezes eles têm que usar só o celular, e o celular, às vezes precário, ele não tem acesso à plataforma que é disponibilizada, por exemplo, no caso da CCERJ, né, da FATEC, está utilizando a CCERJ. Então, são recursos que o nosso aluno da escola pública não tem. E aí entra essa questão da desigualdade. Talvez o aluno da escola particular ele tenha, eu digo talvez porque até dentro da rede particular nós temos uma discrepância. Nós temos as grandes escolas, as grandes instituições, e nós temos também, não podemos esquecer daquela escolinha do bairro, que também não tem condição de propiciar um ensino à distância para o seu aluno, um ensino de qualidade, né, como deveria ser. Então, veja que essa desigualdade, ela perpassa o campo da educação que nós estamos vivendo. Sem falar que os próprios professores, muitos não têm uma internet de qualidade, muitos moram distantes, lugar que não tem realmente acesso ao cabo, e eu estou vivenciando isso, eu tenho colegas que estão passando por esse problema. A questão dos vídeos, muitos não têm essa expertise para preparar um vídeo, e nós estamos trabalhando com o que é possível. É longe de ser
o que é desejável ou ideal nem se fala. Então, a educação, nesse momento, ela está passando por muitas dificuldades. Nós não podemos deixar de mencionar aqui também a questão do Enem. Nós temos é premente esse adiamento do Enem, porque os nossos alunos que já são excluídos, né, da rede pública, eles já são excluídos por uma série de desigualdades materiais, né, tecnológicas, eles ainda passam por esse processo de uma dupla exclusão quando eles não estão aptos a fazer uma prova, não se preparam adequadamente por uma questão circunstancial, né, do acesso à educação, que é um direito constitucional, e que os impede de um acesso à universidade. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. Isso é uma questão muito relevante que nós temos que trabalhar para que seja revertida, né? Nós precisamos, e a sociedade tem que fazer isso, porque não existe uma sociedade forte, não existe um Estado forte, um país forte, onde a educação seja de uma pequena elite em detrimento da sua grande maioria da sociedade. A grande maioria da sociedade fica excluída e uma pequena elite se beneficia. Isso é impossível. Nós nunca chegaremos a um país de ponta, realmente, como você vê, países que investiram, né? China, Coreia do Sul, Suécia, Finlândia, aqueles países modelos que nós já sabemos, mas nós não podemos, como eu vi outro dia uma live da Sônia Bride, ela falando muito bem, até quando nós vamos ser o país do futuro? Sempre do futuro, se nós não investirmos nos nossos jovens, nas nossas crianças, se nós não investirmos na educação e propiciarmos um direito realmente, não só no papel, mas um direito efetivo, verdadeiro, né, a esses alunos. Então, com isso, a desigualdade, eu creio, respondendo a sua pergunta, que ela está muito mais enfatizada e ela foi desnudada, né? Com tudo isso, ela está aí para que todos a vejam, na realidade nua e crua, que você vê hoje no jornal, no Bom Dia Brasil, numa hora do meio-dia, quem pôde ver, a gente em casa tem mais acesso agora, realmente foi esse o tema, né? Da questão do aluno que não tem acesso, do aluno que está à margem, né, desse processo, e o Enem batendo aí as portas para ser realizado. Isso realmente é um tema que precisa ser debatido na sociedade. Então, Ana Paula, eu creio que sim, eu creio que essa desigualdade ela fica mais visível e ela se torna mais aprofundada. Assim. Eu ainda tenho alguns minutinhos, eu já extrapolei. Não, extrapolou. Você comentou aí dessa reportagem, a Regina Santana. Na verdade, eu acho que é a Regina de Santana do Parnaíba, São Paulo, que ela está aqui identificada assim. Ela comentou essa reportagem e eu vi também. Menos da metade dos alunos de São Paulo não tem acesso à tecnologia, né? Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, né? Triste realidade. Triste realidade. Eu quero só fazer uma observação aqui. Tem muita gente na sala, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz aqui com a presença da professora Vanja, que ela provavelmente não se lembra de mim, mas eu fui aluna dela no curso de mediação lá da EMERGE. E é uma professora que assim que eu tive aula com ela, eu mandei uma mensagem para ela no Facebook, e foi uma das melhores aulas que eu tive de mediação, de comunicação na minha vida. Acho que é por isso que eu gosto tanto de comunicação, principalmente comunicação não violenta. Obrigada, tá? Eu vou pegar carona e vou fazer minhas as suas palavras. Muito bom ter a presença da professora Vanja aqui. Então, vamos continuar, né? Agora nós vamos passar a palavra para a professora Renata Veloso, que também tem um currículo bem extenso e nós minimizamos esse currículo. A Renata ela é especialista em sistema de justiça,
conciliação, mediação e justiça restaurativa, pós-graduada em psicopedagogia, servidora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mediadora com ênfase em mediação escolar, facilitadora de ciclo de construção e paz. Ela não colocou aqui, mas também é advogada, mãe, dona de casa. Exatamente. A pergunta que nós temos para Renata é: quais as demandas trazidas pelos alunos sobre a pandemia e como a mediação pode nos ajudar a atuar positivamente junto com eles? Você que está aí mais próximo dos alunos, que já trabalha em colégios fazendo mediação escolar, qual é o seu olhar sobre isso? Então, primeiramente, boa noite a todos. Me sinto muito honrada por estar aqui nesse encontro. Acho importante que a gente, como a Fátima falou, a educação eu acho que é a base de toda a transformação que a gente busca. Eu acredito muito no mecanismo da mediação acontecendo dentro da escola, porque essa realmente vem sendo a minha prática nos últimos 3 anos, com resultados muito favoráveis e muito enriquecedores, assim, dando muito sentido a tudo que a gente entende como mediação. Eu, então, queria parabenizar a Mediate por estar disponibilizando esse espaço para que a gente possa debater esses assuntos. E, primeiro de tudo, eu queria dizer que, assim, a pandemia, por si só, ela é um momento único na vida de todo mundo. Então, nada que a gente diga aqui vai ser perfeito e concluído e acabado. A gente está num processo de construção, a gente está tentando se ajustar às realidades que estão aparecendo dia a dia. Para fazer para iniciar, né? A gente saiu, eu sou servidora do Tribunal de Justiça, eu saí do fórum numa sexta-feira e recebi uma mensagem no celular dizendo: a partir de segunda, ninguém mais vai estar presencialmente no fórum. Então, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com as minhas filhas na escola, isso aconteceu com todos os nossos alunos. Eu peguei aqui uns dados, nós temos no Brasil 40 milhões de estudantes que estão fora das escolas, são 2 milhões de professores que estavam em sala de aula, né, em aulas presenciais, e foram afastados sem nenhum aviso prévio, né, sem nenhuma preparação. E coincidentemente, eu dou aula numa universidade e minha disciplina começava na semana seguinte à decisão do fechamento das escolas e das universidades, enfim. E eu, a princípio, como eu acho que a maioria das pessoas pensou, bom, a gente suspende tudo por 1, 2 semanas e na volta a gente recupera esse tempo. Num primeiro momento foi assim que eu imaginei que aconteceria. A universidade, então, entrou em contato comigo e aí a gente começou a entender melhor que a educação iria tomar uma outra forma, né? Precisaria algumas adequações, e isso foi assustador na minha condição de professora, mas como você propôs, né? Isso foi assustador também para a turma de alunos que eu estava recebendo. Recebi uma turma de alunos de pós-graduação, então é diferente do que a gente estaria falando da educação no ensino fundamental, da educação infantil e do ensino médio, mas ainda, até porque o ensino superior e pós-graduação já tem uma melhor adaptação à educação à distância, mas ainda assim foram todos pegos de surpresa. E as inseguranças e os receios, eles apareceram de lugares diversos. Uma por conta da própria pandemia em si, o medo da própria doença, da contaminação,
o desconforto do isolamento foi uma coisa que foi trazida para dentro de sala de aula, as pessoas estavam desconfortáveis e estão desconfortáveis com o isolamento. Além disso, garantir qualidade da aprendizagem em se tratando de educação à distância, sendo que a gente precisa pontuar que o que está sendo oferecido hoje não é o EAD, né? A educação à distância. Na verdade, o que a gente está oferecendo hoje é um ensino, uma aula online, que é diferente daquele processo de ensino EAD. Então, é importante que a gente faça essa distinção. E ainda assim apresentar todas essas transformações, todas essas mudanças que, sim, os estudiosos em educação dizem que era previsível, que essas alterações, essas mudanças na educação viriam ao longo dos próximos 8, 10, talvez 15 anos. A gente teve que condensar todo o conhecimento que a gente tinha num curto espaço de tempo e em 2 semanas se adaptar de uma maneira completamente nova, mas receber tudo isso, toda essa gama de demandas dos alunos, foi, por um lado, um desafio enorme, mas, por outro, me trouxe uma gratificação muito grande, porque a gente pôde, como a disciplina que eu ministro é uma disciplina relacionada à mediação, a gente pode se utilizar das ferramentas que a gente trabalha na mediação para efetivamente ver na prática aquilo que a gente fala na teoria. Então, dentro de sala de aula virtual, a gente se utilizou da escuta ativa, a gente se utilizou da escuta empática, a gente programou espaços onde os alunos puderam colocar as suas questões, as suas demandas, para além do conteúdo programático, para que dessa forma a gente pudesse adequar na atividade que a gente estava praticando, né? Na disciplina que a gente estava praticando. Isso é um recorte que eu estou fazendo de como eu consegui atuar enquanto professora. Mas, como a Ana Paula falou, sou mãe, tenho 2 filhas e o meu sobrinho está na minha casa porque a minha irmã é da área da saúde há 60 dias. Então, eu estou com 3 crianças em educação à distância. E 3 crianças de idades diferentes que trazem demandas absolutamente diferentes. Tem uma filha que está no ensino fundamental 2, está no 7º ano, aonde o material apresentado pela escola está sendo extremamente bem recebido. E como é que a gente cuida desse aluno, né? Desse aluno da educação infantil, do Fundamental 1 e 2? Bom, primeiro de tudo, a hora que a gente recebe esse aluno é importante, né? E aí eu falo que foi um trabalho que eu fiz enquanto mãe, é importante que a gente coloque para ele a questão efetiva do que está acontecendo. Não foi uma escolha da escola estar em educação à distância. Não foi uma escolha minha querer que ela trabalhe, que ela estude agora em homeschooling. Não é isso. A gente, na verdade, está trabalhando, como a Fátima bem disse, com o que é possível. E o que é possível é a educação à distância nesse momento, com aulas virtuais. Bom, toda a questão da desigualdade social que assola o nosso país, ela aflora e vem à tona, mas, como a Fátima falou, a gente precisa debater esses pontos, mas eu vou me ater, nesse caso aqui, a como é que a gente pode lidar com essas crianças. Uma, que foi uma ferramenta que eu utilizei muito com a minha filha mais velha, é a da valorização desse espaço,
da organização do tempo, a valorização do espaço de ensino. A gente precisa entender que a educação à distância e a educação virtual, elas não ocupam o mesmo espaço e o mesmo tempo da educação presencial. Isso é muito importante que seja dito. As crianças não podem, e os adolescentes, ficar 4, 5 horas na frente do computador em aula, não podem por questões físicas e não devem por questões físicas e não podem porque não é produtivo, os estudos também já indicam isso, e porque o conteúdo à distância, o conteúdo virtual, ele tende a ser mais condensado, o que faz com que a criança concentre mais o aprendizado. Isso é uma coisa que eu consegui perceber na minha filha mais velha. Nos 2 menores, que são da educação infantil, de 1º a 5º ano, a dificuldade que a gente encontra é a de concentração e de atenção nos exercícios, atenção do tempo. Então, o que a gente faz na mediação? A gente faz a administração de tempo, porque a mediação não é só a prática comunicacional e não é só a ferramenta de resolução de conflito. O mediador ele está ali para atuar em várias frentes de trabalho. Uma delas é a administração do tempo. E uma das coisas que eu achei que fundamentais da gente pensar junto é como a gente administra o tempo das crianças e dos adolescentes durante o período da pandemia, enquanto a educação é uma educação, enquanto a sala de aula é uma sala de aula virtual, para que o aprendizado seja o melhor possível, o mais próximo possível daquilo que a criança está necessitando. Com a ressalva de que, para as crianças, principalmente da educação infantil e ensino fundamental 1, nada se compara ao sentido da criança estar na escola, socializar com os professores, lidar com as diferenças, porque isso também hoje, quer dizer, hoje a gente escuta muito, mas isso desde sempre faz parte do sentido da escola. Pensar educação é pensar nas formas de relacionamento. Então, eu acho que também é importante que a gente entenda que tudo que a gente está fazendo com educação à distância e com salas de aula virtual, elas são a ferramenta possível, mas a gente tem que entender a importância que é estar em sala de aula, a importância que é socializar, que é discutir as diferenças, vivenciar a socialização, a convivência, porque isso é o que faz parte da construção do indivíduo dentro da sociedade, que é o que a gente pretende com as nossas crianças e adolescentes. Acho que é isso, Ana. Devo ter extrapolado. Mas o assunto é muito bom, né? É um assunto atual, é um assunto difícil. Acho que todo mundo, mesmo quem não tem filho, está passando por isso, abrange escola, família, né? Os professores, diretores, coordenadores. É um assunto complexo. Nós vamos passar agora para Fátima Almeida, que é mediadora judicial sênior, é pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões, mestranda em Sistema de Resoluções de Conflito pela Universidade Lomas de Zamora, em Buenos Aires, na Argentina. Mediadora de conflitos envolvendo políticas públicas, capacitada pela Escola Nacional de Mediação, ENAM. Então, como vocês puderam ver, as nossas mediadoras capacitadas, elas são, né? Todas. E o currículo eu só falei 5 linhas, porque é uma folha, uma 4, então não ia dar tempo de ficar falando muito aqui, pedir para elas resumirem. Fátima, o que nós queremos saber de você é como as famílias podem apoiar os seus filhos no processo de aprendizagem, se utilizando das ferramentas disponíveis na mediação. Então, gente, boa noite. Agradeço o Mediate, Ana Paula, Silene, pelo convite. Renata e Fátima, uma alegria estar aqui com vocês. Ainda vi a Vanja por aqui, minha parceira de tantos
momentos, ver o pessoal que eu já me encontrei em outros lugares, em outros espaços. Muito obrigada por vocês terem vindo. E quando a gente conversou a respeito de fazer esse encontro, ficou na primeira reunião, eu, Fátima, Renata, Silene e Ana Paula, a gente pensou que seria um convite à reflexão. Na verdade, a gente não tem a pretensão de entregar uma solução. Então, a gente, nesse lugar de mediador, a gente está pensando como podemos contribuir, né, com essa situação, com essas famílias e com essa realidade. Eu tenho aqui um dado interessante, porque há algum tempo atrás vinham algumas novidades com relação às profissões do futuro. E aí se diziam que algumas habilidades seriam necessárias para talentos demandados no mercado. E que habilidades seriam essas? Flexibilidade, criatividade, empatia, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de reagir rapidamente a problemas e realizar várias funções ao mesmo tempo. Alguém se identifica nesse momento de pandemia? Eu acho que a maior parte, né, gente? A gente acaba que a gente está aprendendo essas habilidades, meio que fomos lançados para essa mudança de paradigma, para essa nova realidade, né? Eu disse outro dia numa reunião que a gente estava que a gente meio que foi lançado para fora da zona de conforto, né? E a gente tem que se reinventar. Conviver diariamente não fazia parte da nossa realidade, né? A nossa realidade era uma realidade que a gente meio que coexistia com as pessoas das nossas relações familiares. E, num determinado momento, a gente ficou sabendo que a gente teria que conviver. E como é que seria isso, né? Como é que a gente ia conviver, ocupando o mesmo espaço, organizando tarefas? Como é que seria isso? Algumas pessoas até falam assim, eu até hoje não organizei lá em casa, e eu penso que todos os dias são domingo, porque você acaba tendo que fazer uma organização para saber que hoje é segunda, terça, para poder você não ficar pensando que todo dia é domingo. Mas, enfim, tudo isso é um desafio muito grande para os pais e especialmente para aqueles que têm filho na idade escolar. A gente está falando de algumas realidades. Evidentemente que algumas possíveis soluções que a gente traz não vai atender à realidade de todos, né? Algumas possíveis ideias criativas que a gente pode ter, ou melhor, algumas ideias que a gente pode criar, não vai atender à necessidade de todos. A gente pensa que nós temos as escolas particulares, que têm um determinado público, alguns até têm na sua casa seu próprio espaço, seu próprio equipamento, e podem se utilizar disso para poder fazer essa aprendizagem remota. Alguns outros não têm essa possibilidade, e já foi dito aqui, tanto pela Fátima quanto pela Regina, que trouxe que menos da metade dos alunos de escola pública estão tendo acesso às aulas online. Então, são questões que a gente tem que refletir e ver como é que a gente pode cooperar. Aliás, cooperar é bastante o verbo do mediador, né? Inclusive, o Código de Processo Civil já é um Código de Processo Civil bastante ligado, relacionado, vinculado à questão da cooperação. E, a partir daí, de algum tempo, a gente vem trabalhando a ideia de cooperação. Só que a gente vinha trabalhando meio que devagar, meio lentamente. Agora nós estamos sendo desafiados vamos acelerar esse processo, vamos contribuir mais, né? A ideia de pensar as famílias com os filhos em casa e esse desafio de virar professor, de repente, professor de física, professor de química e professor do ensino fundamental, expertise que a maior parte de nós que somos de outra área não temos, e a gente então se descobrir nesse lugar, né? Então, como é que a gente vai trabalhar isso na gente? Como é que a gente vai experimentar isso da maneira mais leve possível? Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que pensar é como eu estou me sentindo? Acessar nossos sentimentos, sabe? Como é que a gente está vivenciando esse momento, né? Como é que está sendo para a gente esse momento? Porque se a gente não está acessando seu próprio sentimento, a gente não tem condição de contribuir com o outro, né? A gente vê muitas pessoas falarem, isso que as crianças pulando o dia todo fazendo isso e aquilo me causa
eu fico totalmente aborrecida, não consigo fazer meu trabalho, porque, na verdade, são mães e pais que estão fazendo o trabalho home office, estão respondendo todas as suas correspondências, e-mail, WhatsApp, enfim, e trabalhando reuniões online, e, além de tudo, ter as tarefas domésticas, que tem que ser divididas, e como dividir isso, porque um faz, o outro não faz, e as pessoas chegam ao ponto de estar bastante estressado com essa situação. E como trabalhar esse estresse? Como fazer com que esse momento não seja um momento de estresse, né? Ou melhor, seja de menos estresse. Então, a ideia é que a gente primeiro comece a pensar que aquilo que a gente sente, que aquela dor que a gente sente, aqueles problemas que aqueles conflitos internos, eles são nossos mesmo. A única coisa é que uma coisa externa, eles não são do mundo externo, não é o mundo externo que está provocando os nossos conflitos. Esses conflitos são nossos. E alguma coisa dispara o gatilho e a gente então começa a ficar estressada e culpar o outro. Mas, na verdade, é o momento da gente se autorresponsabilizar por esses sentimentos que a gente tem e que necessidade minha não está sendo atendida para eu ficar nesse estado que eu estou agora. Como é que eu posso fazer com que o outro compreenda essas minhas necessidades e coopere comigo? Então, é o momento da gente aperfeiçoar nosso diálogo, porque aperfeiçoando o diálogo, a gente buscando que o outro compreenda quais são nossas necessidades, a gente precisa primeiro se disponibilizar a compreender as necessidades deles, porque senão a gente só vai ser ouvido se a gente se disponibilizar a ouvir, né? Tem algumas coisas que a gente vai perceber que é normal que algumas pessoas, alguns dias, estejam com humor não muito, com humor meio alterado, né? Nem todos os dias as pessoas vão levantar sorridentes. Algumas pessoas, em razão dessa instabilidade que a gente vive, essa instabilidade de informações que a gente não sabe direito que informações são essas que estão chegando até a gente. Então, a gente fica emocionalmente ansioso, né? Alguns dias a gente levanta... Pão integral e queijo? Tem, assim, uma previsão de futuro que a gente possa trabalhar em cima de uma realidade futura. Inclusive, outro dia, uma pergunta que me fizeram assim: o que você está pensando em fazer depois da pandemia? Aí eu fiquei pensando naquilo um tempo, falei, o que eu estou pensando hoje é estudar e ir me preparando, né? Para que quando chegar esse momento, eu decida, então, como é que eu vou, que caminho eu vou seguir. Porque hoje, assim, eu não sei se isso é só para mim, mas a maioria das pessoas com as quais eu converso, inclusive as pessoas que vêm fazer mediação, elas dizem, eu não sei o que vai ser do amanhã. Todos nós estamos vivendo esse momento, é um momento delicado, causa essa sensação de impotência mesmo, e é natural. Agora, quando a gente tem essa convivência e a gente tem que estabelecer conexão com algumas pessoas com as quais a gente convive, que às vezes a gente nem conhece direito, porque a verdade é que muitas vezes a gente nem conhece direito essas pessoas com as quais a gente coexiste. E quando a gente passa a conviver, algumas coisas que essas pessoas gostam ou fazem ou não fazem, é que a gente vai começar a aprender a conhecer nesse momento. Então, é um momento realmente da gente buscar estabelecer vínculo, estabelecer conexão. Não tem uma fórmula pronta. Não existe uma receita. Vamos todos fazer assim, que vai dar certo, as famílias vão viver harmoniosamente, todo mundo vai conseguir estudar com os filhos, ninguém vai se irritar mais com a travessura da criança. Isso não é verdade, né? A gente vai ter que customizar dia a dia. Vamos fazer essa colcha de retalho, cada dia um pedacinho, para a gente poder saber como conviver com todo esse movimento externo, com as pessoas que nos rodeiam e os nossos próprios movimentos internos, os nossos próprios conflitos interiores. Trazer essa coisa das aulas remotas, né, esse regime remoto que veio para a gente, e essas aulas que muitas vezes, quando a aula é síncrona, quer dizer, aquela que os professores estão acompanhando, que é ao vivo com o professor,
é até mais tranquilo para a gente, porque o professor está por ali. Mas quando não, quando são aquelas aulas assíncronas que estão gravadas e os alunos têm que acompanhar, a gente é mais demandado. Eu digo a gente, eu, na verdade, não tenho filho pequeno. Aliás, minhas 2 filhas já são adultas. Eu tenho uma neta de 5 anos, mas aí ser avó é o melhor lugar do mundo, porque você não tem aquelas preocupações que Renata e outras mães aí, Ana Paula, tem que passar, porque eu não tenho que fazer esse acompanhamento escolar. Mas tenho atendido pessoas que têm esse tipo de reclamação, de crianças que choram na hora de fazer o exercício, crianças que dizem que não vão fazer naquela hora, e aí reclama, fica emburrado, e aí dizem que você me obriga a fazer isso. Então, são situações que mães e pais estão vivendo e que, ontem mesmo eu e Renata falávamos disso, é importante que, de repente, a gente faça aí um grupo de pais, um círculo de pais, né, Renata? Para a gente poder trocar como é que está acontecendo na sua casa, o que você fez que deu certo lá, né? Como é que eu posso fazer aqui? Além disso, a gente tem o fato dessa realidade, né, que a Fátima trouxe, que eu já disse, mas eu acho importante a gente repetir e pensar bastante nisso. Boa parte dos alunos, essa realidade de online não é plausível para eles. Os alunos de escola pública estão vivendo esse problema que precisa ser enfrentado. Hoje nós temos o seguinte, veio a pandemia, então não é possível as aulas presenciais. Então, o que vamos fazer? O quê? Vamos fazer aula online. O que a gente sempre sabe, agora como ainda não foi decidido. Como a gente ainda vai ver como é que isso vai acontecer. Então, é importante que a gente se autorresponsabilize. Essa responsabilidade, ela convida nós todos para ver como é que a gente pode contribuir, né? Não adianta a gente ficar lançando culpa nesse ou naquele, enfim. É importante, ou é a escola, ou é o professor, ou são os pais. Eu acho que é importante, nesse momento, a gente pensar o seguinte, nosso inimigo comum se chama Covid-19, né? Estamos todos no mesmo lado. Alguns com algumas oportunidades a mais que os outros, mas, enfim, de uma certa forma, estamos todos no mesmo lado dessa batalha. Se a gente começar a se digladiar entre a gente, seremos todos vencidos. Então, é importante que a gente comece a pensar numa forma que a gente, se o meu filho tem condição de estar numa escola particular, eu posso muito bem parar, pensar e ver como é que eu posso contribuir para aquelas crianças que não têm condição de ter acesso à internet, né? Que ideia podemos ter? E a gente buscar junto essa oportunidade. Eu acho que era isso, por hora. Fátima, muito obrigado pela sua fala. Eu tenho aqui 2 perguntas, e aí eu gostaria de saber quem que de vocês vai querer responder. Deixa eu achar aqui. Tá, Sueli. Vamos lá. O pessoal está bem empolgado aqui no chat, muita gente concordando. Acharam a ideia do círculo também muito boa, que o círculo ele gera conexão entre as pessoas. Então, foi uma ideia bem recebida, tá? A Regina, de Santana do Parnaíba, em São Paulo, ela disse que gostaria que alguém falasse sobre os traumas e efeitos a nível emocional dos alunos e professores durante a pandemia e como a gente pode trabalhar com isso na mediação. Quem gostaria de falar? Renata, Fátima Mello? Tá, pode falar, Fátima. Então, esse, sem dúvida, é um momento que vai gerar muitas questões, já está aí, para alguns alunos nós já estamos, eu trabalho com adolescentes, tá, gente? Então, eu tenho que falar também isso para vocês, do ponto de vista do adolescente, ele está se sentindo muito privado da convivência, né, da escola, com os colegas, com os alunos, com os professores, é uma escola técnica, então, esse é um ponto, mas também tem a questão do medo. Muitos também estão passando por isso, porque os pais estão em serviços essenciais e alguns estão ficando com os avós em casa para poder ajudar, para poder dar conta das tarefas,
né, de casa também. Agora, esses pontos, a Regina, né, que perguntou, como lidar com esses traumas? Primeiro, o trauma, né, você vai levar um tempo para verificar se ele foi instalado ou não. Isso é muito relativo. Você vai ter adolescente que vai passar por isso, e até crianças. As crianças, no caso, são um pouco diferentes, porque até a ingenuidade delas, e até um pouco a falta de compreensão total da situação, elas vão lidar melhor com isso, dependendo do que ela vai catar, né, dessa situação, do que o adulto vai passar, vai dar uma filtrada nisso, né? Mas o adolescente é diferente, eles já se comunicam entre si, eles estão ali, eles estão ligados, e hoje em dia a gente tem que respeitar muito o jovem, né? Porque o jovem, ele não é mais aquele que é passivo e que você simplesmente fala, não, o jovem tem um lugar também, e muitas das vezes nós aprendemos até mais com eles, né, do que ensinamos. Eles dão aula para a gente em muitas coisas. Então, eu acho que você vai ter cada caso, é um caso. A gente não pode generalizar, a gente não pode jogar tudo no mesmo lugar. Nós temos realidades diferentes, né? Nós temos que levar isso em consideração. Aquele aluno que tem uma casa, uma situação mais, vamos dizer assim, próxima do que seria, né, o ideal. O ideal não existe, mas o que? Minimamente, ele tem ali a condição de ter a mãe por perto, o pai por perto. E eu digo para você, a maioria dos meus alunos nem sempre tem isso, né, na rede pública. Então, como isso vai ser recebido, vai variar muito de aluno para aluno. E o trauma, você só vai verificar se ele está instalado ou não com o passar. Não vai ser agora. Agora você vai ver a explosão dos sentimentos, você vai ver as emoções aflorando, você vai ter isso, né? Agora, daqui a um tempo, a gente com certeza vai poder observar melhor como que isso vai se desenvolver. E aí sim, entrar com todo, né, quem puder recorrer a esse trabalho psicológico, esse apoio psicológico, esse apoio que esse aluno vai precisar, do ponto de vista da mediação, o que o pai, o que o responsável, o que a pessoa que está ali o cuidador dessa criança pode fazer, acolher, né? Acolher, olhar para isso, olhar para não minorar nessa situação, dar voz a essa criança, a esse adolescente, para que ele fale, exercitar a escutativa, né? E ter esse acolhimento, isso é importantíssimo. E não pensem que assim a gente não está fazendo mediação à distância, porque eles me procuram o tempo inteiro. Eles me procuram no privado, no meu celular, eles procuram através do representante, e a gente está trabalhando e a gente dá esse espaço para eles falarem, a gente faz reunião com o Zoom, e a gente escuta, acolhe e tenta trabalhar isso junto, porque falar é importante nesse momento. E nós, tá? Adultos, profissionais, mediadores, pedagogos, pessoas que estão na escola, professores, nós temos que exercitar essa escuta, né? Para tentar que esses efeitos que você está bem falando, e que você citou até o trauma, eles sejam os menores possíveis. Porque a nossa realidade, como a Fátima falou, o nosso futuro está muito incerto. Eu estou falando da escola. Porque imagina uma sala de aula com 40 alunos, como você vai fazer isso? Uma escola pública, como você vai separar? Até a privada você já consegue, uma escola particular, imaginar que é difícil isso, né? Agora imagina uma realidade pública, é muito mais difícil. Então a gente está num momento de construção. E nesse momento nós precisamos tomar fôlego, nós precisamos ter calma, nós precisamos ter muita paciência, resiliência e
utilizar das ferramentas da mediação, porque eventualmente você vai ter, sim, conflito, né? E trabalhar isso dessa maneira. Obrigado, Não sei se eu Fátima. respondi a Regina, se ela está satisfeita. Acho que sim. Qualquer coisa, a Regina está bem participativa aqui no chat. Ela está dizendo também do nível de pobreza, que provavelmente vai aumentar muito depois dessa pandemia, né? Isso é um assunto também, assim, que preocupa. A Sueli Nascimento comentou dos alunos portadores de necessidades especiais, que na rede pública, por exemplo, já era difícil quando estava tendo aula esse aluno ir para a escola, imagina agora esse aluno em casa, com as necessidades dele, né? Eu acho assim, são muitas vertentes, principalmente na escola pública. Mas na Ana escola... oi. Eu só acho que cabe aí nessa última observação que você fez, eu não me lembro o nome de quem fez a observação sobre a questão do mediador, né, com relação às crianças com deficiência. Sueli Nascimento. Isso que você falou? Isso. Pois é, aí cabe, acho que até um esclarecimento, porque na rede pública você encontra o mediador escolar, mas ele faz um trabalho diferente desse mediador escolar que nós estamos falando aqui hoje, né? O mediador escolar que nós estamos falando aqui é o mediador de conflitos, né? Ele está trabalhando com o conflito na escola, como resolver ou trabalhar esse conflito para que ele não exista, para que ele seja bem encaminhado, porque o conflito faz parte da vida, a gente vai ter sempre, né? A gente está sempre, até quando a gente vai decidir a nossa roupa, a gente está ali, né, no conflito, então faz parte da vida. Mas esse mediador escolar que ela está falando é o mediador que está na escola pública, com essa atenção voltada para o aluno que tem necessidade especial. Muito bom esclarecimento. É bom esclarecimento da Fátima, porque a Fátima ela vem de escola pública, né? Então ela sabe o que ela está falando, ela sabe as necessidades, dificuldades. Eu pedi para ela me mandar, para a gente poder elaborar essa nossa reunião aqui virtual, o que estava sendo abordado na rede pública, né? Eu achei que ela fosse me mandar umas 5 linhas, acho que ela mandou umas 60. Era muito questionamento, era muito problema, mas assim, da rede pública tem muito problema, independente da pandemia, né? A gente sabe disso. Mas na rede privada a gente também tem. Eu, por exemplo, hoje fiz as minhas avaliações online, que eu faço faculdade, eu estudo direito, e aí eu fiquei meio bolada, como diz aí a galera jovem, né? Porque as minhas respostas não condiziam com a resposta que eu coloquei, o sistema deu um bug. Então, assim, você também tem dificuldade de se adaptar, mesmo sendo adulto, mesmo estando numa instituição privada. O meu filho tem dificuldade, então, assim, a dificuldade é para todos, né? Os conflitos são de todos, e o papel do mediador nessa... Eu acho que nunca foi tão importante ser mediador, né? Quando você fala assim, eu sou mediador de conflito nesse ambiente que a gente está agora, as pessoas olham para você e falam, nossa, ela vai resolver todos os meus problemas. É mais ou menos isso que as pessoas olham para a gente e imaginam que você é aquela pessoa sábia, calma, tipo um Dalai Lama, né? Que sabe tudo o que está acontecendo e sabe que vai resolver o problema de todo mundo. No grupo de mães do colégio do meu filho é mais ou menos isso. Só que não é bem assim, a gente é ser humano e também tem os nossos conflitos, os nossos medos, né? Eu gostaria de agradecer a todos. Quero dizer para vocês que no dia 21 nós vamos ter um outro encontro pelo Zoom, e o link provavelmente vai estar no Instagram da Mediate, lá na nossa bio. Nós vamos abordar o conflito escolar, só com ênfase agora naquilo que todo mundo, a gente não comentou aqui hoje para a gente não fugir do foco, mas nós vamos falar daquela parte que aflige todo mundo, o financeiro, as negociações com as escolas, como que a escola está se posicionando, como que as famílias estão lidando com a parte financeira
do aluno, do filho, tá? Então, eu convido todos vocês que estão aqui hoje para participar também da nossa live, que vai falar sobre os conflitos escolares. Teremos as mediadoras, professoras que estiveram com a gente aqui hoje. Eu quero pedir para cada uma, brevemente, fazer suas considerações finais, para a professora Renata Veloso, professora Fátima Mello, Fátima Almeida, e para finalizar, a minha sócia e também mediadora, Alcilene Mesquita. Tá bom? Pode começar, Fátima Almeida. Deixa eu te liberar aqui, peraí. Pronto. Então, com relação, rapidamente, com relação a algumas ferramentas, que eu acho que eu acabei não falando na minha fala, acho que tem lugar a escuta, né? Tem lugar a validação dos sentimentos, tem lugar a legitimação do outro como legítimo o outro, tem lugar você acolher os sentimentos do outro, acolher as necessidades do outro e trazer considerações com relação ao que você está sentindo para que esse diálogo ele se desenvolva da maneira mais construtiva possível. Eu acho que é por aí, a gente se coloca disponível para conversar a respeito desses temas, né? E agradeço imensamente esse momento que vocês nos disponibilizaram. A gente é que agradece. Fátima Mello, pode fazer suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer muito a Mediate, a você, Ana Paula, brilhante mediação, você que aqui, né, conduzindo o nosso trabalho e nos estimula a pensar e a trabalhar o tema da melhor maneira possível e ser breve, a gente, logicamente, totalidade e profundidade, mas eu agradecer ao silêncio pela oportunidade, a Alcilene da OAB vai à escola. Verdade. E é um trabalho de suma importância, muito relevante, e assim que possível vamos retomar, começando lá pela Escola Técnica Estadual Henrique Lage, se Deus quiser. Então, eu quero dizer que estou muito feliz, agradeço, obrigada, Renata, obrigada, Fátima, é um prazer. Até a próxima, né? Até dia 21. Renata? Olá, Ana, Alcilene, eu quero agradecer muito a participação, assim, o convite para participar desse encontro. Fátimas, muito obrigada por dividir, né, estarem aqui e dividirem comigo esse momento. Uma consideração assim que eu acho importante da gente fazer nesse finzinho agora é que, além de todas essas ferramentas que a gente conhece da mediação, acho que muitos aqui devem ser mediadores. Tá todo mundo aí? Passar por isso juntos. É isso, gente. Bom, Alcilene? Ativa o seu microfone. Bom, pessoal, bom, escutando? Tava ruim o áudio, então, agora estou te ouvindo. Gostaria de agradecer a presença. Câmbio, todo mundo escutando.
Agradecer a todos que participaram, a audiência, agradecer a Fátima Almeida, Fátima Mello, Renata, e fazer esse convite que a Ana já falou anteriormente, para estarmos todos presentes no dia 21 de maio. Eu vou estar participando também da live. Isso, e a gente vai falar sobre esse ponto que é tão importante em relação aos descontos, o que cabe, o que não cabe. Tá dando eco. Bom, é isso. Vamos terminar por aqui. Quinta-feira tem mais. Um grande beijo para vocês. Bom, é isso. Tá, gente? Eu agradeço. Vamos tá? terminar por aqui, que quinta-feira tem mais. Quinta-feira tem mais, senão o pessoal fica... Pode falar. Só um momentinho. Não, só um segundo. É porque eu estou lendo aqui no bate-papo, né, nos comentários, as pessoas estão falando a respeito dos círculos para os pais. Demonstrem, assim, interesse de você tem interesse em fazer, está ativo a fazer círculos virtuais de apoio mesmo aos pais.